Olá, vamos para mais um vídeo, mais uma abordagem. Eu sou Natália Araújo, fisioterapeuta e ergonomista e venho falar sobre esse mundo complexo da ergonomia cognitiva. Eu já falei com vocês sobre alguns processos cognitivos importantes, como atenção, concentração, memória, e hoje o nosso foco será sobre tomada de decisão. Você tem dificuldade em tomar decisões? Ou não, você é uma pessoa que tem facilidade em tomar decisões. Isso é muito individual de cada indivíduo, porque vai envolver situações de responsabilidade, né, de comprometimento perante aquele cenário. Mas dentro da ergonomia é importante avaliarmos essa questão da tomada de decisão nos processos de trabalho, porque há atividades, atribuições onde a tomada de decisão é algo muito rotineiro dentro das indústrias e empresas de um modo geral. Mas para que a gente possa falar um pouquinho melhor sobre esse tema tão importante, eu quero falar sobre a percepção do trabalhador. Nós, da ergonomia, ao avaliarmos as atividades de trabalho, o nosso foco principal é justamente essa avaliação do trabalhador, como ele se comporta perante o trabalho dele, as atividades, como ele executa a tarefa, se há constrangimentos, como que é essa relação. Então, a percepção do trabalhador perante o trabalho que ele executa é muito importante para nós. E a percepção, o que seria na prática? É um conjunto de processos cognitivos onde a informação ou aquele problema, o trabalhador recebe aquela informação, ele reconhece aquela informação, aquele problema, ele tem a oportunidade de organizar a relevância disso e posteriormente compreender o quanto aquele problema, aquela informação pode sim interferir, facilitar, prejudicar aquele processo de trabalho. E essa percepção ela é muito individual e ela tem por detrás fatores intrínsecos e extrínsecos, que eu poderia dizer para vocês, que é o fator do indivíduo mesmo. Então, a crença do indivíduo, o valor, o gênero, a experiência, a idade, a competência dele, esses fatores vão sim interferir do quanto ele percebe de relevância ou não daquele dado, daquele problema que pode ser resolvido ou não. E os fatores extrínsecos seriam justamente o contexto, né? Diante aquela informação, aquela percepção do trabalhador, como que o grupo se posiciona, né? Que é o coletivo da empresa, o contexto da organização é sempre muito claro em questão de padrões perante a essas etapas de percepção, né? O valor da organização, ele precisa estar bem claro. Então, essa ponderação entre os fatores do indivíduo, né? Que é a sua crença, o seu valor, associado ao valor da empresa, da organização, das normas, dos procedimentos, fazem aquela questão da ponderação perante aquela grau de percepção, certo? E entendendo essa etapa de percepção, que é o quanto aquele trabalhador ele entende o cenário, ele entende que aquilo é um risco ou não é um risco, aquilo é bom, aquilo não é, isso precisa ser alterado ou não, segue o fluxo. Aí nós vamos entrar na questão da tomada de decisão. O que seria isso na prática? Tomada de decisão é a forma consciente de um curso de ação entre duas ou mais alternativas disponíveis aí para que você consiga chegar a um resultado. Um exemplo, você tem uma situação que precisa imediatamente de uma tomada de decisão. Então, você tem que pensar em algumas posições, levar várias coisas em consideração e escolher uma para chegar àquele resultado. Mas, afinal de contas, qual seria esse resultado? Aí é muito particular, né, de cada situação enfrentada. Existem vários recursos para ser analisado, mas eu vou dar um exemplo bem claro aqui, que é o que a gente ouve muito dizer sobre a diferença entre um chefe e um líder, né? Muitas vezes, esse resultado para uma equipe de trabalho, por exemplo, às vezes
quando a equipe é conduzida por um chefe, o resultado, ele às vezes é muito claro para aquela equipe, sobre um reflexo diretamente ligado ao chefe, né? Então, assim, o chefe, ele determina aquele resultado e ele fica numa questão mais micro, né? Diferente de uma visão do líder, que pode ter um papel mais assertivo no cenário, onde deixa claro qual que é o valor e o resultado importante que os membros da equipe precisam alcançar, né? Que é a questão do valor. Então, essa diferença entre o chefe e o líder, ele pode ser um exemplo aí nessa geração de resultado. Por quê? O chefe, ele tem aquela visão mais impositiva, que dá mais a ordem, uma visão mais centralizada e de baixa comunicação entre os membros da equipe. E o líder, ele já tem um perfil mais do trabalho em equipe, de ter mais disposição e habilidade em gestão de conflitos, né? Então, ele permite com que o valor da organização, o resultado da organização, chegue realmente em todos os membros da equipe. Então, é muito bom ter a compreensão de qual o resultado que se busca nesse processo de tomada de decisão. E no cenário organizacional contemporâneo, eu falo para vocês que cada dia mais está chegando esse processo mais tecnológico, onde situações que demandam do indivíduo, do trabalhador, meios de racionalizações, número cada dia menores de trabalhadores no contexto do trabalho, justamente por conta dessa mudança da tecnologia. Eu falo que, se considerarmos algumas décadas atrás, aquele mesmo setor de trabalho era composto por muitas pessoas, e hoje o cenário continua o mesmo fluxo de trabalho, mas com um número muito menor de trabalhadores por conta desse processo da tecnologia. E isso, em partes, é muito bom, mas a carga cognitiva imposta a todos os trabalhadores e em todos os níveis é um fator que precisa ser, sim, considerado e avaliado dentro da ergonomia cognitiva, porque há uma maior exigência de trabalhos com raciocínio e autoaceleração, ou seja, aquela vida automática que nós levamos no dia a dia, isso reflete também nas situações de trabalho. Então, atividades com cargas cognitivas constantes, com uso de memória, decisões frequentes, carga afetiva na realização das tarefas, né? O cenário, os fatores externos contribuem muito nesse processo de tomada de decisão. Então, por vezes, nós temos as nossas atribuições, eu vou falar assim, eu como uma trabalhadora mesmo, tenho a minha rotina de tarefas, mas em alguns momentos, em alguns períodos, essas atribuições, elas podem mudar. E essa diversificação de tarefas vai gerar, sim, uma carga afetiva ao executá-las, né? É claro que cada indivíduo, nas suas atribuições, tem maior facilidade ou dificuldade na relação de execução de tarefas. Então, eu sempre entendo que há sempre uma carga afetiva vinculada. É o gostar realmente de fazer, é o não gostar de fazer. E isso é um dos pontos importantes na avaliação da ergonomia cognitiva. E esses fatores que eu venho citando para vocês, que é a autoaceleração, cada dia um número menor de funcionários, a carga de trabalho aumentando, esses desajustes, eles prejudicam o processo de tomada de decisão. Mas por que isso pode ser prejudicado? Simplesmente porque nossa consciência, ela vai ter os reflexos dessa rotina de trabalho, que é o que a gente fala sobre os riscos psicossociais, que é a questão do estresse no trabalho, da ansiedade, da irritabilidade. Esses desajustes dessas rotinas de trabalho prejudicam. Imagina você, se eu pudesse te dar uma opção, você precisa tomar uma decisão muito importante, que vai
influenciar na sua rotina e de mais outras pessoas. Você prefere tomar essa decisão um dia que você estiver feliz, calmo, sereno, ou você prefere tomar a decisão num dia que você está irritado, estressado, que você não conseguiu dormir bem à noite? É óbvio que você vai me responder que você prefere estar mais calmo, mais tranquilo, mais em paz para tomar a decisão, na verdade, porque quando nós estamos com esse sentimento de serenidade, nós temos mais chances de tomarmos decisões mais assertivas, né? Então, esse processo interfere sim nos processos de decisão. Então, quais são algumas demandas que prejudicam esse processo de tomada de decisão? Eu vou dar alguns exemplos que vêm nessa compreensão da ergonomia. Por exemplo, carga de trabalho. Quando nós falamos em carga de trabalho, eu posso dizer sobre tarefas inesperadas. Então você tem a sua rotina de trabalho e de repente mudou alguma coisa, alguém lá de cima tomou uma decisão e isso impactou a rotina do seu trabalho. Então há tarefas inesperadas que não estava planejado, isso interfere no processo de tomada de decisão. Aumento do volume de trabalho, isso também é um fator. Você tem a sua rotina planejada, de repente esse número aumentou por inúmeros motivos. Então, volume de trabalho, alto nível de atenção, concentração. Então, se não tiver um ajuste, um meio de regulação aí, uma pausa de recuperação, isso vai interferir no processo de tomada de decisão. Pressão de tempo, quando você tem imposição, você tem prazo para entregar aquela tarefa e você no meio do caminho tem que parar para tomar uma decisão. Isso pode sim também ter uma interferência. A interrupção de tarefas, você faz o seu planejamento e de repente você vê que você não consegue concluir as tarefas porque existem outras demandas que vão surgindo ao longo do dia e isso é algo que você não tem autonomia e autoridade para lidar com isso. Dependência da realização de tarefas por outras pessoas, você tá sempre naquela questão, nossa, eu não consigo concluir porque eu dependo do outro. Então a questão de conflitos de papéis entre situações de membros de equipe, quem faz o quê, quem tem maior expertise em desenvolver determinadas tarefas, isso também interfere no processo de tomada de decisão. Trabalhos pesados que causam fadiga, cansaço, né? Isso faz com que o corpo sinta, e a questão dos neurotransmissores, isso vai prejudicar as conexões cerebrais, isso impacta também nesse processo de tomada de decisão, ausência de pausas de descanso, de recuperação. E quando eu falo isso, são pequenas pausas mesmo. De repente você está numa situação de uma tarefa de uma carga cognitiva muito elevada, de concentração, que não pode haver o erro de forma alguma, porque isso envolve elementos muito importantes que, né? Então, você pausar um pouco, 5 minutos, né? Para que a sua mente dê uma descansada, depois você retorna para aquela tarefa, isso pode ser importante, um meio de regulação aí considerável. A falta de autonomia, a ausência do processo de participação com demais trabalhadores no contexto de trabalho, a falta de comunicação, então ambientes com baixa comunicação, com retrabalho, isso vai prejudicar também, condições dos ambientes, situações perigosas que geram insatisfação, isso vai deixando com que o ambiente, o clima da organização desfavorável para a tomada de decisão. E sempre quando nós falamos dessas situações que interferem na produtividade, na eficiência, se nós formos pensar em atividades onde a demanda é a tomada de decisão unilateral, ou seja, o indivíduo toma aquela decisão e ele vai levar em consideração
situações onde beneficia apenas uma parte. Então, ainda potencializa a evolutiva dessa tomada de decisão. Então, é um assunto delicado. Esse processo de tomada de decisão envolve várias linhas de estudo, o processo de gestão das organizações também, existem vários modelos assertivos aí na compreensão dessa melhora dos processos para favorecer a tomada de decisão, mas um dos caminhos mais assertivos para garantir um fluxo de trabalho mais saudável, mais seguro, são realmente ambientes que promovam o conhecimento. E quando eu falo em conhecimento, eu estou falando do autoconhecimento, é o seu comprometimento do trabalhador, vinculado ao cenário do trabalho, o ambiente de trabalho que permite esse engajamento através de capacitações, treinamentos, de vontade e disposição para a promoção de um ambiente com maior conhecimento. E por que eu digo isso? O conhecimento, ele abre inúmeras portas. Inclusive, o conhecimento, ele proporciona vantagens competitivas, instalando um processo de construção entre esse cenário de cada indivíduo, respeitando os seus pontos individuais e coletivos e juntos construir realmente essa cultura do conhecimento. E qual é o ganho para a empresa desse processo de construção? Quando você leva em consideração a experiência, a competência, e você vai engajando as pessoas nesse processo de conhecimento, vira uma fonte de ganho para a empresa e o resultado vem, né? E nesse processo de tomada de decisão, além dessa busca do conhecimento, dessa participação de todos os funcionários, trabalhadores, respeitando todos os processos individuais e competências, habilidades, experiências, a informação, os dados, eles precisam estar bem visíveis, eles precisam estar evidenciados, o valor da organização diante aquele resultado precisa estar claro, porque através desses dados, os indicadores, eles vão engajando para que os trabalhadores se mantenham empenhados nesse processo de busca do resultado. E sempre quando você tem esses dados disponíveis, associado a uma comunicação alinhada no trabalho de equipe, é um dos recursos mais assertivos nesse processo de resultados. E eu vou te dar duas opções aí na relação de comunicação e o trabalho de equipe. O porquê ambiente, organização que visam a comunicação, elas têm um ganho comparado à outra que não tem. É a questão que a comunicação, ela permite o consenso. Então, aquela sensação que o trabalhador tem diante uma tomada de decisão que ele soube, né? Veio uma novidade no trabalho. Aquela sensação de impressão, de imposição, de manipulação. Eu não participei desse processo, essa insegurança. Então, quanto mais uma postura de comunicação e participação, vai favorecer com que essas impressões de algo foi manipulado, algo foi impositivo, né, vai cada dia desaparecer, porque isso não traz benefício nenhum na percepção dos trabalhadores, que na verdade os trabalhadores que vestem a camisa para que a organização consiga alcançar os seus resultados, né? O trabalho em equipe. Por quê? Quando nós trabalhamos em equipe, nós temos a oportunidade de um maior número de dados, e dados de áreas diferentes, informações distintas. E essas informações geram perspectivas de troca de conhecimento, troca de competências e tomando uma decisão que seja mais convincente, que seja validada, né? E seja, sim, mensurado alguns riscos
perante uma tomada de decisão. Então, aquela participação entre os membros da equipe é muito importante no processo de tomada de decisão. E a ergonomia, ela visa muito essa questão da ergonomia participativa. Nós, ao avaliarmos, fazermos os nossos diagnósticos ergonômicos, é importante levar em consideração o que o trabalhador pensa sobre aquela tarefa, quais são as dificuldades. E no momento de implementação de melhorias, é importante que tenha outros membros participando desse processo de escolha, porque o ergonomista ele não consegue tomar a decisão sozinho. Ele traz algumas recomendações, mas que isso precisa ser discutido com outros membros de equipe, para que tenha sim uma solução mais assertiva e mais convincente. Então, esses fatores que eu venho mencionando para vocês, mais harmônicos, favorecem o processo de tomada de decisão. E algumas situações que potencializam para que se tenha uma tomada de decisão mais assertiva, com maior benefício, é realmente avaliar o que aquele trabalhador ou aqueles trabalhadores representam nesse processo de tomada de decisão. Será que eles possuem os recursos necessários para que se tome uma boa tomada de decisão? E quais seriam alguns desses recursos? Autoridade para decidir e usar as habilidades necessárias para executar a tarefa, para organizar e planejar as tarefas. A influência política da organização, isso é um fator importante. O controle das incertezas. Então, você levar em consideração várias outras alternativas, né, disponíveis diante de um processo de tomada de decisão, que na verdade é o gerenciamento de riscos, que cada área tem o seu, você entender qual é o problema, qual a tratativa que podemos dar, quais seriam as opções, né? Você ter um raciocínio mais crítico na avaliação de custo-benefício de cada operação. Então, isso precisa ser bem claro. E os recursos, né, que o trabalhador precisa para implementar esses meios de processos decisórios. Eu acho sensacional essa abordagem, porque mostra que a ergonomia ela vem sim de uma ciência muito importante e de forma interdisciplinar. Então, há sim a contribuição nas cargas físicas, que vão desde a postura, a dor, desconforto, todas as questões que envolvem mobiliário, né, que permitem ou não um trabalho mais saudável, mais confortável. A contribuição cognitiva, que é a questão das cargas de trabalho, se há muito desajustes, então de repente existe uma demanda, aquele setor tem muito problema com erro, com retrabalho. Será que não é uma carga cognitiva que está mal compreendida? Ou será que é um aspecto organizacional que está aí contribuindo para que haja mais erro, mais falha, mais improdutividade? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre tomada de decisão. E até o próximo, gente. Obrigada!